Essa é talvez uma das principais histórias bíblicas que nós conhecemos. Quantos de vocês já ouviram essa história pelo menos uma vez na vida? Levante a mão. É uma história clássica. Pais gostam de contar essa história para os filhos. Professores gostam de contar essa história para as crianças no tempo de escola dominical. É uma grande história. E fatalmente eu acredito que você já ouviu pelo menos uma pregação sobre essa mensagem. Vamos fazer um teste? Quantos de vocês já ouviram pelo menos uma pregação desse texto? Levante a mão. A maioria. Esse é um texto clássico para se pregar. E eu vou arriscar. Eu acho que quando você ouviu uma mensagem neste texto e nessa história, foi mais ou menos assim o título: Desafiando os Gigantes da Vida. Vencendo os grandes desafios da vida. Como Davi vence os seus gigantes também, algo parecido. E eu acho, eu não estava presente no mesmo dia que você viu essa mensagem, mas eu acho que a mensagem que você ouviu dizia mais ou menos assim: faça como Davi, e diante do gigante, acerte na testa dele, ou acerte o alvo. Se você quer vencer os desafios da vida, faça como Davi, porque Davi escolheu as melhores pedras, então escolha os melhores recursos para vencer os gigantes. Se você quer vencer os gigantes da sua vida, faça como Davi e não fuja do pau, encare os desafios, vá diante deles, porque Deus é contigo, porque Deus vai te ajudar e por aí afora. É mais ou menos por aí as mensagens? Eu acho que foi mais ou menos por aí, porque as que eu ouvi desse texto foram assim. E o que podia ser pior é que talvez você tenha falado assim essa mensagem. É que você tenha ensinado dessa forma a alguém, ou contado essa história para alguém. Olha, se você quer vencer os gigantes da sua vida, se você quer vencer as grandes adversidades, faça como Davi. Mire a adversidade. Tenha foco, tenha objetivo. Faça como Davi. Eu digo pior porque quando a gente fala dessa forma, quando a gente lê, não só esse texto, mas quando a gente lê a Bíblia desse jeito, quando a gente fala, se você quer vencer os desafios, os gigantes da vida, faça como Davi, quem que é o centro da atenção? Davi? Faça como Davi. Davi é o cara. Davi era focado. Davi tinha um alvo. Esse é o tipo de mensagem que nós chamamos em teologia de mensagem antropocêntrica. Ou seja, o homem é o centro da mensagem. Como se ele tivesse todos os recursos, ou como se tudo existisse ao seu favor e dispor. O problema com isso, com mensagens antropocêntricas, e o problema de nós lermos a Bíblia dessa perspectiva, é que nós corremos o risco de ler a Bíblia e olhar para esses personagens e achar que eles eram extraordinários. Personagens que nós talvez nunca seremos. Davi conseguia vencer um gigante, porque Davi era Davi, né? Ele era ungido do Senhor, Deus o ajudou, mas quem sou eu? A Bíblia, dentre tantas coisas, ela é um livro histórico. Só que ela não é um livro que conta, não é um livro da revelação do homem a Deus. A Bíblia é um livro histórico, da revelação de Deus ao homem, de Deus se revelando ao homem. A maneira correta de trazermos uma mensagem bíblica, ou até mesmo de ler a Bíblia, deveria ser de uma forma teocêntrica. Ou seja, Deus é o centro das atenções. Deus é que está no controle de tudo. Deus é que faz todas as coisas. Quando nós lemos a Bíblia da perspectiva antropocêntrica, nós olhamos para Davi, o gigante, para Moisés e o mar que se abriu, para Josué que orou e o sol parou, e falamos: isso nunca vai acontecer na minha vida. Eu acho que eu nunca vou chegar neste nível de espiritualidade, de fé, capaz de viver todas as coisas. Esse é o risco. Agora,
quando nós lemos a Bíblia da perspectiva teocêntrica, nós somos levados a pensar: se Deus fez isso na vida desses homens, Ele pode fazer na minha vida também. E sem querer ser pretensioso, não quero, com toda a humildade, por favor, olhem para mim como alguém que está se colocando numa posição de humildade nessa manhã. Eu acho que eu vou trazer uma mensagem sobre esse texto que você nunca ouviu. Difícil pensar, né? Você que já está na igreja há tantos anos, já ouviu tantas vezes, o que ele vai tirar de novo desse texto? Eu acho que eu vou falar algo desse texto que você nunca ouviu. Eu vou trazer uma mensagem que você nunca pensou que existisse nesse texto, e arrisco dizer que você não vai ver esse texto nunca mais da forma como você ouvia, dessa forma romântica, poética. Então, se você não quer que eu estrague o seu sonho infantil dessa história, a hora de sair agora. Se você não sair, o risco é seu. Em alguns minutos eu vou destruir a sua fantasia de Davi vencendo o gigante. Se você continuar até lá, eu estou te avisando, vou destruir esse sonho de infância. Eu vou te apresentar essa história de uma maneira talvez como você nunca tenha visto. E eu peço que você preste muita atenção nos próximos minutos. Esses versículos que nós lemos, ele vai nos montar um cenário no qual vai se desenvolver essa história. Os filisteus eram um povo que constantemente entrava em guerra contra Israel. Em uma dessas guerras, os filisteus se colocaram de um lado do vale e os israelitas do outro, para travar uma guerra. E aí, um dos guerreiros filisteus, chamado Golias, era um guerreiro de um grande porte físico. Era um guerreiro que tinha, diz a Bíblia, 2 metros e 90 centímetros de altura. Um guerreiro que, se não bastasse a sua altura, estava totalmente equipado. Diz que ele estava com uma lança, diz que ele estava com uma couraça, diz que ele tinha uma caneleira de bronze. Eu não queria jogar contra esse cara. E aí então, esse gigante, ele lança um desafio para as tropas de Israel. Ele falou: gente, para que tanto derramamento de sangue? A gente não precisa de muita coisa. Olha, eu sou um filisteu e vocês são israelitas. Vamos fazer na moda antiga, um por um. Vamos brigar um com um só. Não precisa brigar todo mundo. Eu desafio qualquer homem que esteja aí. Se é um cabra macho, eu desafio ele me encarar no combate. Quem vencer, o exército torna escravo do vencedor. Vamos lá? Alguém desafia? Alguém topa? E aí os israelitas, numa atitude corajosa, como diz o versículo 11, não sei se intimidados pela caneleira ou pelo tamanho de Golias, versículo 11 diz que, ao ouvirem essas palavras de desafio do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Lá onde eu cresci, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, isso seria chamado a famosa amarelada, ou pipocada. Nós diríamos lá no bairro que eu cresci que o Saul tremeu, ele amarelou. E o agravante aqui é que Saul era o rei. Se alguém tinha que enfrentar Golias, pela honra de Israel, era Saul. Ou Saul enfrentava Golias, ou ele nomeava alguém para enfrentar. Mas Saul, daquela famosa amarelada, ele desiste e não foi apenas um desafio. Versículo 16, se você tiver com o texto aberto, diz que por 40 dias, o filisteu saía de manhã e de tarde, desafiando os israelitas. E por 40 dias, não tinha um homem capaz de enfrentar aquele guerreiro. A história continua, e um certo dia, Jessé, que era pai de Davi, ele fala para Davi: Davi, vai ver o que seus irmãos estão fazendo na guerra. Leva alguma coisa para eles, leva mantimento para eles. E Davi, em obediência a seu pai, ele leva as provisões dos seus irmãos. Davi, ele era o caçula dessa família, de uma família de 7 irmãos. Ele não apenas era o caçula, como cuidava das ovelhas.
Em obediência ao seu pai, ele deixa as ovelhas com o outro pastor, e aí então ele vai atender o desejo do seu pai e visitar seus irmãos. Um detalhe muito importante para você: alguns acreditam que nesse momento da vida, Davi tinha entre 17 e 23 anos. Então estamos falando de um jovem, no começo de sua vida, com toda a vida para frente, que o pai fala: filho, vai ver o que está acontecendo lá na guerra. E Davi obedece seu pai e ele vai e vai levar as providências para os seus irmãos. E aí então, aqueles que leem a Bíblia de uma perspectiva antropocêntrica, eles acham que o versículo central dessa passagem é esse aqui. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E aí Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu redor: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi ele vai ao campo de batalha, e chegando ao campo de batalha ele ouve o desafio de Golias. E aí então ele ouve o desafio e ele vê que não existe um único homem que se dispõe a enfrentar Golias. E aí aqueles que leem a Bíblia de uma perspectiva antropocêntrica, eles acreditam que esse texto aqui é o texto central. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Preste muita atenção para esses 3 detalhes que vão fazer você enxergar esse texto como nunca antes. Primeiro detalhe que você precisa prestar atenção neste texto: Davi, ele chega ao campo de batalha, ele ouve o desafio e vê que ninguém tem coragem de enfrentar Golias. Segunda coisa que você precisa prestar muita atenção nesse texto: Davi, ele ouve o que os soldados estão comentando. E o terceiro fator que eu chamo a sua atenção, para prestar atenção: Davi faz quantas perguntas para os soldados? Davi faz 2 perguntas para os soldados. Muitos olham para este texto e focam nesta segunda pergunta de Davi: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivos? Todo mundo que lê esse texto, ou a grande maioria que lê esse texto, foca nesta segunda pergunta de Davi, porque esta segunda pergunta de Davi parecem trazer uma certa indignação, um certo sentimento de ira. E aí então, alguns que pregam esta mensagem nesse texto, diz assim: seja como Davi e defenda a honra de Deus. Seja como Davi e fique indignado contra aqueles que são contra Deus. Seja como Davi e posicione-se contra os gigantes da vida que desafiam a Deus. De fato, essa segunda pergunta de Davi, ela dá essa impressão mesmo de uma indignação. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual é a primeira pergunta que Davi faz? O que é que o rei dará? O que é que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pode ser só impressão minha, tá? Pode ser só impressão minha. Mas Davi não me parece muito preocupado com a honra de Deus. Não sei. Olhando para a primeira pergunta que ele faz, geralmente a primeira pergunta revela o que está no seu coração. Olhando para a primeira pergunta que Davi faz, eu tenho a impressão que Davi ele olha assim: o que o rei vai dar para quem enfrentar o homem? Riquezas, a mão da princesa e isenção do imposto de renda. Por alguns instantes, se coloque no lugar de Davi, e aí você vai entender este texto. Naquela época, ser pastor de ovelha
era a função mais insignificante que existia e a menos honrada. Se coloque no lugar de Davi. Davi era o caçula de uma família de 7 irmãos, e desde aquela época o caçula era desprestigiado. Desde aquela época o caçula já era explorado na família. Você que é caçula, você sabe do que eu estou falando. Se coloque no lugar de Davi. Davi trabalhava para o seu pai, cuidando das ovelhas da família, o que, além de não ser uma função nobre, não me parece uma das profissões mais rentáveis. Não dá para você ter grandes perspectivas de riqueza na vida sendo pastor de ovelhas. Isso continua ainda hoje. E aí, certo dia, a vida leva Davi para uma bifurcação. Será que eu continuo sendo pastor? Ou será que eu vou ser rico? Será que eu vou continuar trabalhando para o meu pai? Ou eu vou ser genro do rei? Deixa eu pensar. No lugar de Davi, quem você faria? Não, acho que eu vou continuar como pastor, pobrezinha das ovelhas. Quem é que precisa de riqueza? Ou não, eu vou continuar amando as minhas ovelhas. Quem é que quer ser genro do rei? Quem quer ser? No lugar de Davi, o que você faria? Pensa um pouquinho. No lugar de Davi, o que você faria? Eu sei o que você está pensando. Riqueza e isenção do imposto de renda, a princesa não precisava nem ser bonita. Podia até ser a Fiona numa versão ogro. Preste atenção nesse texto. Se tem alguma honra que Davi está pensando em defender, esta honra é a honra de Israel. Ninguém vai salvar a honra de Israel? Ninguém está interessado em riqueza na mão da princesa e em isenção dos impostos? Onde que é a fila que eu pego para essa oportunidade? Davi não me parece interessado em defender a honra de Deus nesse texto, ou não é a motivação em defender Deus que leva Davi a enfrentar o Golias? Eu leio para esse texto e para as perguntas que Davi faz, e eu tenho impressão que o que motiva Davi a enfrentar Golias é a perspectiva de uma nova vida. É uma grande oportunidade que a vida está lhe dando. Ele é colocado diante de uma grande situação onde sua vida poderia mudar para sempre. O texto central desta passagem, se você quer fazer uma leitura, uma exegese correta deste texto, o versículo central deste texto não é o versículo 26. Se você quer fazer uma leitura teocêntrica, que Deus é o centro desse texto, o versículo central desse texto não é o 26, é o 37. Eu queria ler com você só um pouquinho antes, se você estiver com sua Bíblia aberta, do versículo 34. Olha o que diz a partir do versículo 34. Davi fala isso, que alguém precisa enfrentar esse gigante, para ter as riquezas, a mão da princesa e imposto de renda. Esse comentário de Davi chega até Saul. Saul manda chamar Davi, e Davi fala: eu vou lá lutar com o gigante. E Saul fala: mas você é um menino, o gigante é um guerreiro experiente. E olha o que Davi fala no versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso no dia a dia. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. E aqui o versículo central dessa passagem: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Este é o versículo central dessa passagem. Esta é a perspectiva teocêntrica desse texto.
Aqui está a grande expectativa de Davi. Aquilo que Deus já fez um dia na minha vida, Ele pode fazer de novo hoje. E mais, aquilo que eu faço no dia a dia, as minhas tarefas que eu executo no dia a dia, vão me ajudar a vencer. Vão me ajudar a conquistar esta oportunidade. Davi está diante de uma grande oportunidade na sua vida, uma nova experiência, um novo desafio, ou qualquer nome que você queira dar. E diante dessa nova situação de vida, ele faz uso de dois elementos: aquilo que Deus já fez e aquilo que ele faz todos os dias. Se você olhar o versículo 38 e 39, Saul fala para ele assim: Davi, então já que você vai enfrentar o guerreiro que eu deveria enfrentar, usa a minha espada, usa a minha armadura. Eu penso, se eu fosse Davi, eu pensava, mas não serviu nem para você, vai servir para mim? Nem você quer usar essa armadura, essa espada para enfrentar o guerreiro e eu vou usar? Davi não pensou isso. Davi, ele vestiu e falou: isso não é para mim. Eu não sou um guerreiro, eu não faço isso todos os dias. Eu não uso armadura e espada todos os dias. Eu uso um cajado e uma funda, que era um tipo de um estilingue da antiguidade. É muito interessante pensar que Davi, ele se dispõe a enfrentar Golias com a confiança no Deus que sempre cuidou dele e com as tarefas que ele faz no dia a dia. Davi, ele se dispõe a enfrentar Golias da mesma maneira que no dia a dia ele enfrentava leões e ursos para cuidar das ovelhas, naquela função insignificante que ninguém dava valor. E aqui esse é o ponto central da mensagem, e o que eu quero que vocês peguem nessa manhã e contem para as pessoas como é que foi essa mensagem desta manhã. As tarefas ordinárias de Davi o levaram a viver o extraordinário. As pequenas tarefas do dia a dia, de uma função insignificante, foi que levaram Davi a viver a grande mudança na vida dele. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui uma vez. O extraordinário, ele é fruto do ordinário. Nós esperamos por grandes coisas nas nossas vidas. Nós queremos que coisas extraordinárias aconteçam nas nossas vidas. Mas desprezamos as coisas ordinárias, as coisas que nos competem, as coisas do dia a dia. A excelência que Davi usava no seu dia a dia, na tarefa que todos desprezavam, que era cuidar de ovelhas, foram justamente essas tarefas e essas habilidades desenvolvidas no dia a dia que levaram Davi a vencer Golias. E eu não acho que Davi acordava de manhã lá na sua tarefa de pastor: eu vou pastorear ovelhas porque um dia eu vou ser rei de Israel. Não, eu vou atrás daquela ovelha que o leão pegou, porque se eu matar esse leão, um dia Deus vai me honrar e me colocar o rei de Israel. Não sei, eu acho que não. Eu acho que ele fazia as tarefas do dia a dia e fazia com excelência, porque isso era o que lhe cabia. Essa era a sua obrigação, essa era a sua função, isso é aquilo que lhe foi confiado. E ele fazia com excelência, e ele fazia o melhor, não com expectativa do que aquilo iria lhe gerar no futuro, mas porque isso é o dia a dia dele, essa era a sua obrigação, essa era a sua tarefa ordinária. O que Davi talvez não sabia é que enquanto ele cuidava de ovelhas e fazia suas tarefas ordinárias bem feitas, com excelência, Deus o estava preparando para ser rei de Israel. Tem uma frase que alguns dizem que é de Martim Lutero, outros dizem que é de Agostinho, mas que explica o que eu estou querendo dizer aqui. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu gosto muito dessa frase porque ela mostra essas duas perspectivas que nós vimos nesta manhã. Você deve orar como se toda a sua vida, até com a escova de dente que você vai comprar, dependesse de Deus. Mas Deus não vai fazer uma escova de dente materializar na sua frente. Ore como se tudo
tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. O grande problema dos nossos dias é que algumas pessoas até oram como se tudo dependesse de Deus. Deus, eu espero do Senhor, eu dependo do Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, me ajuda, Deus. E cruzam o braço. E falam, e aí Deus, como é que é? Vai fazer ou não vai? Eu estou aqui esperando, eu estou aqui dependendo, eu estou aqui acreditando. E eu fico pensando, Deus, e você? Você vai fazer ou não vai o que te compete? Você vai fazer ou não vai a sua parte? A minha eu faço, mas e você? Você não vai fazer a sua, não? Davi, eu penso, olhando para esse texto, ele era alguém que dependia de Deus, sim. Porque ele falou, olha, eu acredito que se tem um Deus que me livrou de ursos e leões, Ele vai me livrar de novo. Mas ele não falou assim, Deus, eu acredito que o Senhor é o Deus que vai nos livrar. Faz um raio cair na cabeça desse infeliz. Não foi isso que ele fez. Ele falou, Deus, eu acredito que o Senhor vai me livrar mais uma vez. E ele foi e desafiou e venceu o gigante Golias. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas, depois dessa mensagem, trabalhe como se tudo dependesse de você. O que eu quero te encorajar a pensar nesta manhã, com essa mensagem, para concluí-la, é que o que Deus fez no meu passado, Ele pode fazer no meu presente. E se eu posso te trazer um outro encorajamento para concluir essa mensagem, o que eu faço no presente, Deus pode usar para mudar o meu futuro. Esses dois encorajamentos, eles vão de frente, eles vão enfrentar duas tendências que nós temos. A de esquecer o que Deus fez nas nossas vidas e a de fazer as coisas de qualquer jeito. Não prezar pela excelência na nossa vida. Precisamos fazer uma coisa como bons brasileiros, fazemos na última hora e do jeito que dá. Eu acho que se um dia tiver Copa no Brasil, os estádios que ficarem prontos vão ficar prontos perto do primeiro jogo. Eu acho, não sei. Você precisa estudar. O professor marca a data com um mês de antecedência. Quando é que você estuda? Na noite anterior se estuda. E eu tenho a cara de pau de falar, Deus me ajuda a casar a prova, é tão difícil essa prova, Deus. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor dá sonhos, visões. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Você conhece um homem chamado Michael Jordan? Vocês conhecem esse cara aqui? Foi um grande jogador de basquete, talvez o maior. Todos olham para o Michael Jordan e falam, esse cara viveu uma coisa extraordinária, né? Porque ele saiu de um subúrbio e se transformou no maior astro do basquete nos Estados Unidos. E todo mundo olha para o extraordinário e pensa, como seria bom se um dia eu fosse o maior astro do basquete dos Estados Unidos. Mas o que muitos desprezam é que o Michael Jordan treinava 2 horas a mais que seus companheiros desde o tempo da universidade. Talvez chegar a um grande momento na vida é legal, mas é importante antes fazer as coisas do dia a dia e fazer bem feito. Você conhece uma banda irlandesa chamada U2? Uma das principais bandas que existem no mundo. Esse aqui é o estúdio onde eles ensaiam. Sabe quantas horas que eles ensaiam por dia? 10 horas. Tem gente que aprende 3 notas no violão e quer ser como os caras do YouTube. Todo mundo gostaria que desenvolve habilidade musical, gostaria de um dia chegar a tocar como os profissionais, mas será que tem a dedicação para ensaiar o necessário? Ô Heitor, no estúdio desse daria para ensaiar 10 horas todo dia. É legal chegar ao nível de um profissional, ser reconhecido, mas para que isso aconteça, é necessário fazer as tarefas do dia a dia, com muita dedicação e muito bem feitas. Vocês conhecem esse homem aqui?
Michael Phelps, que nas Olimpíadas de Pequim 2008 quebrou todos os recordes possíveis, foi o maior medalhista e um dos maiores esportistas da história das Olimpíadas. Todo mundo olha para o Phelps e fala: nossa, o cara é um monstro, né? 8 medalhas, quebrando recordes. Só que antes do Michael Phelps chegar em Pequim 2008, durante 5 anos, ele treinou 365 dias por ano. Ele treinou todos os dias, durante 5 anos, por aproximadamente, ele nadava por dia 16 quilômetros. Todo mundo olha para o Phelps e fala: poxa, que extraordinário, não, ele ganhou tudo. Mas antes de ganhar tudo, ele nadava 16 quilômetros por dia, durante 5 anos, todos os dias. É bacana chegar ao ponto de um Phelps, e romper barreiras, e quebrar recordes, e alcançar a glória. Mas antes desse dia, é necessário muito treino, muita dedicação, muita excelência naquilo que faz. Um último exemplo: você conhece um homem chamado Steve Jobs? Teve uma vez que o Steve Jobs ele foi convidado para falar na formatura de Stanford, numa universidade dos Estados Unidos, em 2005. E ele disse algo com o qual eu quero concluir nessa manhã. O Reed College talvez tivesse o melhor curso de caligrafia do país. Ele falando para os formandos. Todos os cartazes e etiquetas do campus eram escritos em letra belíssima. Porque eu não tinha que assistir aulas normais, eu decidi aprender caligrafia. Certo dia, o Steve Jobs estava passando pelo campus da universidade e ele viu caligrafias e ele falou: nossa, que coisa bonita, eu queria aprender isso. E ele se dedicou a aprender caligrafia. Aprendi sobre todos os tipos e como seria as variações do espaço entre diferentes combinações de letras, sobre as características que definem a qualidade de uma tipografia. Mas eu não tinha a esperança de aplicar aquilo na minha vida. Era alguma coisa que eu gostava e eu me dediquei para aprender e fazer o melhor que eu podia. No entanto, presta atenção, 10 anos mais tarde, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, eu me lembrei de tudo aquilo. E o projeto do Mac incluía este aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela tipografia. Sem aquele curso, o Mac não teria suas múltiplas fontes. E é claro que conectar os pontos era impossível na minha época de faculdade. Mas em retrospecto, ou seja, olhando para trás, 10 anos mais tarde, tudo aquilo fica muito claro. E ele conclui sua fala dizendo: eu repito, os pontos só se conectam em retrospecto. Eu não consigo fazer algo hoje e olhar para o futuro e ver o que isso vai acontecer. Nem sempre dá para fazer isso. Mas quando eu faço algo ordinário, quando eu faço algo com excelência, eu posso olhar para trás e falar: agora eu entendo por que eu fiz isso. E agora eu entendo que isso vai ser útil na minha vida. Steve Jobs conclui dizendo assim: por isso é preciso confiar em que esses pontos estarão conectados no futuro. Ou seja, tudo que eu faço se conecta na minha vida. Tudo que eu faço no meu dia a dia tem importância por toda a minha vida. Steve Jobs não sabia que um curso de caligrafia daqui 10 anos faria ele chegar ao extraordinário, ao revolucionário. Mas ele fazia o melhor que ele podia. Isso foi usado na vida dele para que ele alcançasse algo extraordinário. Quando Davi pastoreava as ovelhas, livrando ela dos ursos e leões, ele não sabia, mas Deus estava treinando ele para enfrentar um gigante que apareceria na vida dele e lhe daria uma oportunidade única de mudar a sua vida. Certa vez eu tive um professor que ele falou que quem ensinou ele a ser pastor não foi o seminário. Esse professor me disse que quem ensinou ele a ser pastor foi ele ser office boy. Porque como office boy, ele tinha horário para entrar,
ele tinha tarefas que lhe eram confiadas, ele sabia que ele precisava executar aquilo que lhe cabia. E ele olhou para trás em algum momento de sua vida e ele falou: enquanto eu era office boy, Deus estava me treinando para ser pastor. Eu imagino, ele disse que enquanto ele estava na fila do banco, ele não achava assim: não, eu estou aqui na fila do banco, mas um dia eu vou ser pastor de igreja. Não, ele fazia aquilo que lhe competia, ele fazia o seu melhor. E um dia Deus usou aquelas experiências para formar o seu caráter de pastor. Eu sinto que muitas vezes, quando eu estava atuando como vendedor, Deus estava me treinando para ser pastor. Quando eu ia fazer minhas vendas, eu pensava: estou apenas buscando o sustento para minha família. Mas olhando para trás, eu vejo que Deus estava me treinando a ouvir pessoas, a estar atento a necessidades, a me relacionar com pessoas. Eu pensava que era só mais um dia de venda, mas na agenda de Deus era mais um dia de treinamento. E você? E você? Você consegue olhar para a sua vida, para a sua história, e principalmente para as tarefas do dia a dia, e perceber como elas são importantes e fundamental na sua história? E principalmente, você consegue perceber como tudo que você faz precisa ser feito com excelência, porque um dia, em um futuro próximo, Deus pode usar exatamente isso para transformar a sua vida? Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu queria concluir essa mensagem nos levando a pensar, nos levando a refletir e nos levando a praticar essa mensagem. E eu acho que uma boa pergunta que nos ajudaria a refletir nessa mensagem seria nos perguntar nessa manhã: o que é que nós temos, o que é que você tem dado, como você tem lidado com as coisas ordinárias do seu dia a dia? O que você faz no seu dia a dia? Você trabalha, você estuda, você cuida do lar, aos domingos você vem para a igreja, durante a semana você participa de uma célula. Você tem feito isso com excelência? Você tem feito isso da melhor forma que você poderia fazer? Talvez você possa pensar e responder: você sente que você precisa tratar algo com mais excelência na sua vida? E não apenas para você praticar, mas também para você, não apenas para você refletir, mas para você poder praticar também essa mensagem. Eu gostaria de te encorajar nessa semana a praticar essa mensagem, pensando que a você cabe determinar a profundidade da sua vida, e a Deus cabe determinar a influência que ela terá. A você cabe determinar a profundidade da sua vida, e a Deus cabe determinar a influência que ela terá. Nós invertemos esse processo. Nós esperamos que Deus dê profundidade para nossas vidas e que nós podemos fazer coisas que vão nos tornar influentes, importantes. Essa semana eu quero te encorajar a pensar, a fazer a sua parte, a fazer o que lhe cabe, a fazer aquilo que é esperado de você. E não apenas fazer, mas fazer o melhor, fazer com excelência. Porque enquanto você estiver fazendo a sua parte, Deus vai estar fazendo a parte dele na sua vida e através da sua vida. Amém?